E aí pessoal, tudo bem? Nós estamos de volta às videoaulas, agora a videoaula 9, que vai falar sobre probabilidade. Inclusive, por curiosidade, não é um tema abordado nem pelo Contec nem pelo Cefet. Não está no edital, mas ele aparece no edital da FUNEP. Na verdade, fazendo uma avaliação básica, é que probabilidade ela é relativamente simples, já que no primeiro grau é apenas introdutório, não é? Por isso os problemas quase sempre são problemas muito simples para lidar. E nós vamos ficar atentos nos exemplos que nós temos, que são os casos do dado, o baralho e a urna, que normalmente são sempre mostrados como uma maneira de você começar a entender esse assunto sobre probabilidade, ok? Conforme nós já tínhamos até destacado em outras ocasiões, o objetivo dessas videoaulas não é dar uma aula sobre matemática do ponto exaustivo, didático, daquele ponto de início, não é? Mas é mostrar como questões são tratadas, trabalhadas em exercícios de concursos, ok? Primeiro, a ideia simples de probabilidade. É isso aqui, ó. É o número de casos favoráveis dentro do número de casos possíveis. Tá certo? Então, probabilidade é simplesmente você avaliar quais são as probabilidades de acontecer certo evento numa quantidade de eventos possíveis. Os exemplos que vamos trabalhar vai ser mais fácil para entender essa definição de probabilidade. Uma coisa fundamental que nós já vimos em outras aulas é você trabalhar com 3 representações básicas que vêm em probabilidade, que é a fração, o número decimal e a porcentagem. Por isso, nas opções que vão aparecer para as questões, pode ver em uma dessas 3 representações. A mais comum costuma ser a probabilidade percentual. Mas olha só, nós já vimos isso. Se você tem uma fração, para descobrir, né, qual é o número decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. Transformar um número decimal em fração, vai precisar então você prestar atenção nisso aqui, olha. Os 2 primeiros números, depois da vírgula, tá, é a porcentagem completa. O outro número que vier depois, os outros números, vão aparecer depois da vírgula. Ó, 0,375 é o mesmo que 37,5%. Se você tivesse um número assim, ó, 0,05, note, seria 0,5, vírgula, tá? Como não tem mais nada depois dele, por cento, tá bom? Então você precisa dominar bem isto aí. Na próxima tela vocês vão ver os 3 exemplos e eu vou continuar dando para vocês aquela proposta. Dá um pause, tá? Tente resolver os problemas dentro dos seus conhecimentos sobre probabilidades. Caso você ainda não domine, então acompanhe a explicação que será dada na resolução destes problemas. Tá legal? Prestem atenção na tela. Os 3 exemplos clássicos, o dado, o baralho e a urna. Tá ok? Então vamos ver o primeiro caso, que é o exemplo número 1, que fala de um dado ideal, lançado ele, qual é a probabilidade de se obter um número primo, né? Qual a probabilidade? Primeira coisa, quais são o número de casos possíveis? Ou seja, quais são os números que existem no dado? Se você joga um dado para cima, pode aparecer 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Portanto, são 6 possibilidades. Quais são os números de casos favoráveis? O que você quer que aconteça? Números primos. Basta então agora retornar ao conceito
de números primos, tá? Números primos são aqueles números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Entre 1 a 10, os números primos é 2, 3, 5 e 7. Tá ok? São esses números. Dentro do dado só existem 3 números primos. O 2, o 3 e o 5. O número de casos favoráveis que você quer que aconteça. 3 casos. 3 casos em 6. Dividindo 3 por 6, você chega a um número decimal 0,5. 0,5 é o quê? Olha, é 50%. Ok? Note a diferença de 0,5 para 0,05. 0,05, 5%. 0,5, 50%. As possibilidades apresentadas foram todas colocadas em porcentagem. 40%, 20%, 50%, 60%. No caso nosso, a opção C, 50%. Percebeu que você precisa, então, ter essa noção básica, tá, de alguns cálculos matemáticos, tá? E a interpretação do problema, ela é tranquila. Vai precisar, evidente, de alguns conceitos, ok? Vamos agora observar um outro exemplo. Aparece demais. É o caso do baralho. É um exemplo utilizado que ele abre muitas possibilidades para se colocar no comando da questão. Tá ok? Vamos ao exemplo 2. Vamos ver bem a questão do baralho, tá? Uma carta é retirada ao acaso de um baralho de 52 cartas. Qual é a probabilidade de ser uma dama ou um rei? Tá? Então, o baralho, tá, tem 52 cartas. São 13 em cada caso lá, né? São 13 de ouro, 13 de... não lembro o nome de todas aquelas cartas, né? Mas são 4 tipos, tá bom? 52 cartas. No baralho existe sempre 4 damas e 4 reis. Na escolha pode ser tanto dama como rei. Se você tirar uma dama ou um rei, você ganha, não é? Qual é a probabilidade disto acontecer? Olha, número de casos possíveis, 52. Você tem um baralho, né? Embaralhado. Então, olha, você tem lá 52 cartas. Então, você vai tirar, pegar o baralho, misturar bem. Ao você tirar uma carta, tá, você precisa tirar dama ou rei. Quais são os casos favoráveis que te favorecem? Como são 4 damas e 4 reis, você tem 8 cartas naquele baralho que pode te dar o resultado. Agora, então, 8 em 52, quando você faz aqui a divisão, você observa, você vai obter um número decimal. Eu fiz questão nesse exemplo de colocar as opções todas com número decimais. Costuma ser feito isso em provas de processos seletivos, simplesmente para ver se o aluno ele sabe fazer divisões não exatas, né? Dividir 8 por 52, tá? Você então vai fazendo as divisões, ó, 8 não divide por 52, 80, 0, tá? Você vai obter na primeira divisão o 1, depois o 5. Note que as opções é 0,151, 153, 154 ou 0,15. A nossa divisão dá 0,153, opção B. Agora, esse exemplo do baralho, ele te dá as possibilidades de você conseguir várias situações. Por exemplo, pode se perguntar qual é a probabilidade de você tirar um número múltiplo de 3, né? Dentro de um baralho. Você tem um baralho, qual a probabilidade de você, ao tirar uma carta, pegar ali um múltiplo de 3? Como a numeração é de 1 a 10, percebam, múltiplos de 3 que tem ali é o 3, o 6 e o
9, né? Os múltiplos de 3. Como são 4, né, figuras do baralho, esses 3, 1, 2, 3, vezes 4. Ou seja, tem 12 cartas ali naquele baralho que te favorece. Probabilidade, 12, dividido por 52. Tá? Então, é uma questão de baralho, é uma questão que te possibilita no comando testar vários conhecimentos fundamentais da matemática. Né? Costuma ser muito usado. O exemplo 3 é o exemplo da urna. Né? E na urna acontece o seguinte, é sempre bolas. Né? Você tem uma bola, uma urna, né? Onde ela tem bolas brancas, bolas azuis e bolas amarelas. Tá? Uma urna contém 6 bolas brancas, 2 azuis e 4 amarelas. Qual a probabilidade de sortear-se uma bola que não seja branca? Cuidado, tá? Que não seja branca. Então, tem dentro da urna quantas bolas? Tá? Tem um total de 12 bolas. Quantas são as bolas que não são brancas? Por coincidência, tá? Ó, bolas azuis são 2, bolas amarelas, 4. Então, um total de 6 bolas, tá? 6 bolas onde? Em 12. Então, a probabilidade é 6 dividido por 12, 1 meio. Observe que nas possibilidades foram colocadas as 3 representações comuns em probabilidade. Por isso, você vai dividir a fração, obter o número decimal, e do número decimal, chegar na porcentagem. Dá uma olhada nas suas possibilidades. Né? Porcentagem não é 45%, 0,48 é 0,5, 2/3? Não. A fração que aconteceu foi meio, 1 sobre 2, ok? Na página minha no Scribe, tá? Tem lá essa videoaula 9 com 10 exercícios. Tem esses 3 que foram aqui resolvidos. E tem outras variações com baralho e urnas, tá? Tentem fazer. Qualquer dúvida, dificuldade, poste, né? Lá no canal do YouTube. Tá? A questão que você gostaria que fosse melhor esclarecido. Tentarei, né, dar uma resposta para você, talvez mandando alguma coisa para o seu e-mail, caso você coloque lá para mim. Ok? Obrigado pela atenção de vocês e espero vocês na próxima videoaula.